Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro. O Senado Notícias começa agora. As atividades legislativas de hoje no Senado começam daqui a pouco. Vamos ver a pauta das comissões aqui no telão. A partir das 9 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem 5 itens para votar. Um dos projetos regulamenta as negociações com criptoativos, as moedas virtuais. Às 11 horas, a Comissão de Assuntos Sociais também se reúne para votar projetos. Um deles regulariza a participação de representante dos empregados na gestão da empresa. E às 2h30, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle vota 11 projetos. Um deles determina a devolução imediata do valor pago por frete em caso de atraso na entrega de produtos. E a sessão plenária está marcada para as 4 horas da tarde. São 5 itens na pauta. Acompanhe. Os senadores podem votar a criação do Programa Emergencial de Aprendizagem nos anos finais dos ensinos fundamental e médio nas escolas públicas. Outro projeto na pauta transforma 21 cargos de defensor público federal de segunda categoria em 18 cargos de defensor público de primeira categoria, por causa da criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Minas Gerais. Também pode ser votada a criação de um sistema de protocolo integrado em todo o país para a entrega de originais de documentos de processos judiciais. E a criação de um documento de identidade próprio para quem trabalha em cartórios, como notários, registradores e escreventes. E o último item na pauta é a aprovação do texto da emenda à Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear, assinada pelo Brasil em Viena em 2005. O plenário do Senado analisa amanhã 2 propostas que prometem auxiliar na redução dos preços dos combustíveis. Uma determina a cobrança de um valor fixo do ICMS e a outra muda a política de preços dos combustíveis. As 2 propostas têm relatório favorável do senador Jean Paul Prates. Uma delas já foi aprovada na Câmara dos Deputados e determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, por litro na refinaria ou na importação. Nós estamos estabelecendo a incidência monofásica sobre o diesel e o biodiesel, produto unificado na forma do diesel final, a gasolina C, que é também gasolina e anidro, portanto, gasolina A e o etanol anidro estão colocados também na lista, e o gás de cozinha, que é GLP, gás de efeito de petróleo, ou gás de efeito de gás natural, porque nós temos também gás de efeito a partir de gás natural. Então, o GLP e o GLGN, na saída das suas respectivas unidades produtoras ou importadoras. Monofasia é exatamente este conceito. A alíquota que vai ser aplicada sobre esses produtos passa a ser a alíquota ad rem, não existe a opção do ad valorem, e a implantação disso será feita pelos estados. A outra muda a política de preços de combustíveis e teve um novo relatório substitutivo apresentado no fim da semana. O novo texto propõe a criação da Conta de Estabilização de Preços, administrada pelo governo federal. O relatório anterior criava um fundo que seria usado para equilibrar os preços. Mas como o Legislativo não pode criar fundos para o Executivo gerir, a solução foi então propor a Conta de Estabilização de Preços. Os recursos viriam da tributação de exportações de petróleo bruto, dos dividendos da Petrobras, das receitas adquiridas pelo governo durante a alta dos preços, como participações da União nos regimes de concessão e de partilha, e de outros superávites financeiros. O projeto também cria um imposto sobre a exportação de petróleo bruto, que seria usado para compor a conta. O Senado precisa dar essa sinalização para que as pessoas cheguem ao feriado, né? Mesmo que não haja carnaval pelas cidades, é um carnaval atípico, mais uma vez, infelizmente, mas que pelo menos tenham um feriado com a certeza de que o Senado cumpriu seu papel e passou essas 2 leis para a Câmara finalizar e entregar ao presidente da República e ao Brasil, para que a gente tenha, dentro de mais 30 dias, pelo menos, o começo do impacto da utilização da conta de estabilização de preços e também da nova forma de aplicação
do ICMS nos estados. Os dois projetos estão tramitando em conjunto, é bom que eles tenham uma apreciação também conjunta, embora não haja um apensamento, mas como um trata de um PLP que regula questões relativas ao ICMS e o outro projeto de lei que estabelece a conta de equalização, e também há a questão dos impostos federais, que pode ser e deve ser objeto de emenda para uma eventual isenção no caso do diesel e do gás, é importante que eles sejam apreciados em conjunto, inclusive pelo mesmo relator. Os dois projetos seriam analisados pelo plenário do Senado na semana passada, mas a votação foi adiada na busca de maior entendimento em reuniões entre os senadores, com a Câmara e o Executivo. Um dos pontos hoje tratados pelo Ministério da Economia é quanto a essa questão da tributação federal sobre combustível, que é uma avaliação que eles estão ainda fazendo, chegando a uma conta possível, que pode ser um dos institutos inseridos nos projetos apresentados e apreciados pelo Senado. A proposta que simplifica os impostos sobre o consumo é um dos destaques da reunião da Comissão de Constituição e Justiça amanhã. O relator do texto, o senador Roberto Rocha, vai apresentar o parecer. A PEC 110, aguardada por todos há muito tempo, e eu fico muito lisonjeado de poder chegar ao ponto em que amadureceu de tal modo que, se não colher, apodrece e cai. Foi mais um apelo do senador Roberto Rocha para que as mudanças no sistema tributário brasileiro, que vem sendo discutidas desde 2019, sejam finalmente votadas. A intenção da reforma é simplificar a cobrança de impostos de pessoas físicas e empresas. Para isso, ele propõe a unificação de vários tributos que incidem sobre o consumo e cria um imposto sobre valor agregado, o IVA. A última versão do texto, apresentada pelo senador Roberto Rocha, cria um IVA dual, dividido em dois tributos. Um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria PIS e COFINS, e outro chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS, recolhido pelos municípios. Outra mudança importante é que a cobrança do IVA dual passaria da origem da operação com bens ou prestação de serviços para o destino. O texto tem a aprovação da Confederação Nacional dos Municípios. Como o projeto é de 20 anos, nenhum município vai perder, mesmo esses que eventualmente estariam e que estão alegando que vão perder, não perderiam. Então, a população tem que ser o destino do tributo e não onde está um negócio, né? Então, em cima dessas questões e mais a equiparação com os estados, onde nós vamos poder, de forma equânime, num conselho federativo integrado pelos secretários estaduais de Fazenda e municipais, nós possamos criar uma estrutura para normatizar e encaminhar. E como tem um prazo aí de 20 anos, nesse mandato atual não vai haver praticamente nenhuma alteração. Esse economista diz que a reforma tem muitos pontos positivos, mas ainda precisa de ajustes. No Brasil pós-Covid ficou claro a necessidade de que vários setores, como a questão ambiental, social e econômica, foi muito importante que tivesse recurso. Já estamos com um déficit de 1,15 do orçamento da União. E isso, né, a gente precisa pôr no papel. Que investimento a gente precisa, né? Porque só tirar e isentar o setor privado não garante o crescimento. Precisa também de investimento público. Então é isso que nós precisamos pensar e ponderar sobre os prós e os contras dessa reforma. Para o senador Roberto Rocha, a modernização do sistema é uma necessidade diante do avanço tecnológico. O desafio, segundo ele, é como tributar isso. É um mundo digital, onde nós temos aí, num processo acelerado, vários produtos e serviços sendo desmaterializados. Todos aqui sabem que até pouco tempo a gente saía ali para comprar CD e DVD. Está tudo na nuvem. Então, o desafio é como tributar isso. Ou seja, nós temos um mundo digital e um sistema tributário analógico. Nós queremos fazer a reforma tributária não clássica, também tecnológica, onde a gente pode tributar, além do produto, o dinheiro.
O Senado promoveu ontem uma sessão temática sobre estratégias para garantir o retorno e permanência de crianças e adolescentes nas escolas públicas. Durante o debate, foi lida uma carta da Fundação Malala com um apelo pela educação. O requerimento do senador Flávio Arnes e de outros parlamentares alertou sobre o impacto da pandemia na área da educação. O assunto foi amplamente debatido pelos participantes, que mostraram, entre outros dados, que, de acordo com o PNAD, atualmente, mais de 170% de jovens estão fora da escola, se comparados com 2019. A senadora Leila Barros falou sobre o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que apontou que os alunos aprenderam, em média, 28% apenas do que teriam aprendido nas aulas presenciais. Em matemática, o retrocesso nos levou de volta aos níveis educacionais de 14 anos atrás e, em português, aos níveis de 10 anos atrás. Mas o dado mais desolador deste documento é a perspectiva de que 10% dos alunos que abandonaram as aulas devido à pandemia jamais voltarão às escolas. A gente precisa pensar em turmação, precisa pensar na expansão da carga horária, na implementação da educação integral. A gente precisa pensar em olhar para o currículo de uma forma sistêmica, holística, e entender quais são as dependências de competências e habilidades para conseguir também desenvolver essas crianças, mas sem tampar o sol com a peneira, como se nada tivesse acontecido. Então tem que ser feito também um trabalho muito forte disso, de recolocar a educação como uma prioridade absoluta em cima de todas as outras prioridades. E em paralelo com isso, a busca ativa ir atrás de cada criança e adolescente que ficou fora da escola e que não conseguiu aprender. A Fundação Malala enviou uma carta que foi lida pela coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda. No texto, a Fundação demonstrou preocupação com o aumento da taxa de evasão escolar no Brasil decorrente da pandemia. Pediu que os parlamentares assumam compromissos ambiciosos pela educação das meninas, garantindo a implementação de mecanismos como o Fundeb e regulamentando o Sistema Nacional de Educação, para que o financiamento seja distribuído de forma equitativa e que as escolas em comunidades negras, indígenas e quilombolas recebam os recursos necessários para oferecer educação de qualidade às alunas e aos alunos. Eu queria também ressaltar o que já foi também colocado pela Malala na carta, que é preciso que a gente olhe nesse momento e em processos de busca ativa na inclusão de populações que são historicamente mais marginalizadas e que foram mais afetadas nesse momento. Então, as populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, da educação do campo, do sistema socioeducativo, que muito pouco é olhado e muito poucas diretrizes foram feitas nesse momento de pandemia. Para as crianças em situação de rua, que tem crescido também a população de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil, e aquelas populações também que estão em territórios mais vulneráveis, como territórios urbanos em situação de violência. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação trouxe dados da queda do número de matrículas ao longo dos anos, que apontam 627 mil a menos em comparação a 2020 e 2021. Mauro Luiz Rabelo também falou sobre as estratégias montadas pelo órgão. A estratégia é trazer o estudante de volta à escola, então fortalecer a rede de busca ativa, a inclusão do Disque 100 Brasil na Escola, vou abrir cada um deles daqui a pouquinho, acompanhar e manter o engajamento desse estudante, né? Então, nós estamos criando aqui um sistema de alerta preventivo, criamos um programa chamado Educação em Família, exatamente como uma estratégia de fortalecimento dos vínculos familiares com a escola para ajudar na manutenção, né, dos estudantes na escola. A outra estratégia é a recuperação da aprendizagem dos estudantes. O Senado pode suspender por decreto legislativo uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que determina a realização das eleições deste ano ao mesmo tempo em todo o país. A resolução 23.669 do Tribunal Superior Eleitoral foi aprovada por unanimidade entre os ministros da Corte em dezembro.
Voto no sentido da unificação dos horários de início e encerramento da votação em todas as unidades da Federação, sem exceção, as quais observarão o horário oficial de Brasília, permanecendo inalterados os horários de votação no exterior. É esse trecho que o senador acreano Sérgio Petecão quer suspender. Nós não aceitamos essa mudança. Foi discutido dentro de ar-condicionado, com autoridades lá em Brasília, sem conhecer a realidade do povo do Acre. Essas eleições terminando às 15 horas, como eles querem, é o horário de maior fluxo que nós temos aqui nos dias das eleições. Nas últimas eleições, o horário de votação era entre 8 horas da manhã e 5 da tarde, considerando a hora local de cada estado. Agora, na prática, os eleitores que estão em estados com fuso diferente da capital do país terão de se adaptar caso o Congresso mantenha a decisão da Justiça Eleitoral. Pela resolução, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, Mato Grosso e parte do Pará terão a votação iniciada 1 hora antes do horário de Brasília. No Acre, 2 horas mais cedo e em Fernando de Noronha, 1 hora mais tarde. Em todo o país, o período é o mesmo, 8 horas de duração. Este professor de Direito Eleitoral explica o que motivou o TSE a tomar a decisão de unificar a votação, apuração e divulgação dos resultados. Não é possível, então, liberar a apuração dos votos para presidente da República, por exemplo, que incide sobre todas as unidades da federação, sob pena de, inclusive, liberando as parciais da apuração de votos para presidente, eventualmente acabar interferindo na votação dessas unidades da federação que ainda estavam em votação, sugerindo àqueles eleitores, por exemplo, com os números que fossem sendo divulgados, que ele até mesmo mudasse o seu voto. Já na opinião deste cientista político, a regra aprovada pelo TSE é válida como experiência para uma posterior avaliação sobre torná-la permanente. Não acho que seja tão prejudicial para o povo do Acre e outros fusos horários, né? Terem, no fundo, não é nem abrir cedo, né? Abrir cedo, muita gente vai aproveitar, né? Mas é um domingo, nem todo mundo vai votar muito cedinho, né? Mas é fechar 2 horas antes das 17 horas, fechar às 15 horas. Ora, é só uma questão de se programar, não tem dificuldade nenhuma, né? E ainda considerando-se que essas regiões que têm os fusos horários mais a oeste, são regiões que têm menos eleitores, então é mais fácil organizar a votação, uma votação ordeira, uma votação que leve em conta justamente isso, o fechamento às 15 horas do local de votação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Enquanto aguardamos o início da Comissão de Assuntos Econômicos, continue sintonizado aqui na TV Senado, acompanhando a nossa programação.